Você alguma vez na sua vida, com certeza já teve um episódio de ansiedade. Gente, isso é normal. A ansiedade por um episódio, de repente você vai fazer uma prova, você recebe uma notícia ruim, de repente você é assaltado, o nosso corpo tem que reagir dessa forma. O problema é quando tem uma questão de doença, onde isso acontece do nada, sem nenhum motivo. Isso fica uma coisa cíclica que acontece várias vezes durante o dia. E vem aqueles sintomas que incomodam, e aí os sintomas pioram mais ainda a sua ansiedade. É verdade. O que eu vou fazer nesse vídeo? Eu vou lhe explicar por que de cada um desses sintomas. Por que seu coração acelera? Por que sua boca fica seca? Por que você fica com o estômago endolhado? Por que sua mão fica pálida, suando, gelada? E isso, você sabendo disso, é claro, você vai acabar ficando mais calma porque você vai entender o que está acontecendo no seu corpo e sua crise de ansiedade vai diminuir. O conhecimento vai lhe libertar. Então, se você quer saber sobre isso aí, fica aqui comigo durante o vídeo, você vai entender direitinho o que a ansiedade faz no seu corpo. Não espere eu resumir em 1 minuto toda a complexidade do corpo humano, não tem como. Mas uma coisa eu vou lhe prometer, que você vai sair do final desse vídeo entendendo tudinho de uma forma bem fácil, uma forma bem explicada para qualquer pessoa conseguir entender. E a partir do momento que você entender, com certeza isso vai lhe ajudar no seu processo de controle da sua ansiedade. Vamos começar separando o cérebro didaticamente de duas partes. Aquela parte que você tem o controle e a outra parte que você não tem controle, que é a parte automática. Então, por exemplo, se eu quiser movimentar meu braço, aqui eu estou movimentando meu braço. Mas, por exemplo, como fazer meu coração acelerar ou desacelerar? Não tem como. Como eu fazer meu intestino se movimentar? Não tem como. Então, isso faz parte do automatismo do corpo humano. E é nessa parte do automatismo você vai ter que entender que existe dois caminhos. O primeiro caminho é o caminho do sistema simpático e o segundo do parasimpático. Então, vamos começar pelo simpático. O simpático é aquele que é ativado durante uma situação de alerta. Por exemplo, você está andando na rua e do lado você escuta um forte latido de um cachorro. O que você faz? Você vai pensar: o cachorro latiu, eu acho que ele vai me morder. É melhor eu pular pro lado para ele não me morder. Ou você vai de forma automaticamente pular para o outro lado. É de forma automática. Então, isso faz parte do nosso automatismo. É o automatismo de defesa. Que isso, os animais, pode pegar que todos os animais têm. Mas nós temos a segunda via, que é a via parasimpática, que é aquela que leva você ao relaxamento. Então, ou liga o sistema simpático, que é para o mecanismo de luta ou fuga, você vai lutar ou vai correr, ou ativa o sistema parasimpático, que é a hora de você relaxar, a hora que você vai dormir. E qual a finalidade do sistema simpático? Me preparar para lutar ou para correr. Agora você já entendeu. Veja como Deus é maravilhoso. Você não precisa raciocinar. Isso é de forma automática para você ter uma resposta muito rápida. E agora que você já entendeu o porquê que isso acontece, vamos explicar cada um dos sintomas. Vamos começar, claro, pela parte cardíaca. Vamos começar pelo coração. Por que quando você fica nervoso, seu coração acelera e sua pressão sobe? Ora, nesse momento de luta ou de fuga, seu músculo vai ter que ganhar energia, vai ter que ganhar força para lutar ou para correr. Então, o que Deus fez? Ativou esse sistema simpático para o seu coração bombear mais sangue, então seu coração acelera e bate mais forte e suas artérias contraem para o sangue circular mais rápido. Isso aumenta a velocidade do sangue, aumenta a distribuição do oxigênio, aumenta a perfusão do oxigênio para o músculo para você ganhar mais força. É por isso que durante a crise de ansiedade, seu coração acelera, passa de 100 batidas, mesmo você em repouso, e por isso que sua pressão sobe. É por isso que quando você chega no consultório do médico, você que tem a síndrome do jaleco branco, a sua pressão sobe e você nem percebe. Ah, agora eu entendi! E doutor Cota, por que acontece que quando eu tô correndo, quando eu tô nervoso, eu tenho que falar em público, a minha boca seca, parece que fica com cola na minha boca? Pensa aqui comigo. Você está no momento de luta ou de fuga. Para que você vai querer o seu sistema digestivo funcionando?
Seu corpo vai ter que estar preocupado em fazer a digestão do alimento? É claro que não. Conclusão, as nossas glândulas salivares que produzem a saliva, que fazem parte da digestão, elas paralisam. É como se o corpo dissesse assim para ela, olha, tu não és importante agora, eu vou direcionar toda a minha energia para essa parte do músculo que é mais importante agora. E aí sua boca seca. E por que essa sensação de um estômago, parece que está com estômago de borboletas? É porque seu intestino paralisa, seu intestino fica lento. Então se você tem um alimento e o intestino não consegue fazer esse alimento fluir, vamos dizer assim, adiante, você fica com essa sensação de um estômago empachado, essas borboletas no estômago. É porque tem que paralisar o sistema digestivo nessa hora. E você já percebeu que quando a pessoa fica nervosa, ela começa a hiperventilar? E por que isso acontece? Entenda que o nosso corpo está achando que você vai lutar ou vai correr. Então, nós precisamos de mais oxigênio para os nossos músculos. E aí, instintivamente, você começa a fazer respirações mais rápidas para aumentar a quantidade de oxigênio no seu sangue. É por isso que quando você vai para o psicólogo, ele fala que você está nervoso, você tem que manter sua respiração mais lenta, ele ensina a respiração controlada, porque quando você começa a fazer uma respiração controlada, você começa a ativar o nervo parasimpático para combater o simpático e com isso sua frequência cardíaca cai, sua pressão cai e todos aqueles sintomas do mal-estar típico da ansiedade começam a reduzir. Hashtag graças a Deus. Mais uma curiosidade para vocês, às vezes as pessoas falam que tem com a visão tipo em túnel quando ficam nervosas. Olha só, você vai lutar ou vai correr. Você precisa ter uma boa visão, seja para lutar ou para correr. O que vai acontecer com a sua pupila aqui dos seus olhos? Vão dilatar. Para que dilatar? Para chegar mais luz, para você enxergar melhor. O seu corpo imagina o seguinte, olha, eu não sei se está de dia ou se está de noite, dane-se, eu vou mandar mais luz para o olho dele para ele poder enxergar melhor. E aí é por isso que há essa dilatação e sua visão muitas das vezes acaba ficando também diferente. E o nó na garganta? Por que as pessoas sentem como se tivesse um bolo, um nó na garganta? Vamos imaginar que você está numa situação de perigo. O seu corpo pode imaginar que você vai querer gritar. Então ele começa a colocar energia na musculatura da sua garganta para você gritar. Só que você não grita. Conclusão, fica a sensação desse nó na garganta. E essa tensão não fica só na garganta, fica em todo o seu corpo. Toda a sua musculatura está preparada para uma grande explosão, seja para lutar e seja para correr. É por isso que muitas das vezes, depois de um dia de um grande estresse, você sente aquela dor muscular, diz, ai, parece que os músculos estão todos travados. E realmente ficaram, porque tiveram uma tensão muito grande, eles entraram num processo de contração, esperando esse seu processo de lutar ou de correr. Então já sabe, da próxima vez que acontecer isso, lembre-se, é só seu corpo reagindo do jeito que ele foi programado para reagir. Isso não quer dizer que você tenha nenhum problema, é uma resposta natural do corpo a seu estresse. Então todos nós temos isso. Acontece, algumas pessoas acabam ficando preocupadas com esses sintomas e acabam a partir daí evoluindo para um processo de ansiedade, e algumas pessoas não, realmente têm um processo de ansiedade, sentem esses sintomas e ficam mais ansiosas ainda. Porque veja, todos nós temos, eu tenho isso, mas isso não me prejudica. Mas se está prejudicando suas atividades diárias, está prejudicando o seu trabalho, sua vida em família, você sair de casa, qualquer situação, essa é a hora que você está precisando de ajuda. Eu sempre coloco os 3 pilares da ajuda do ansioso. Em primeiro lugar, tratar o corpo. Como é que trata o corpo? Medicamento. Sim, se você tem pressão alta, você toma remédio para baixar sua pressão. Não curou sua pressão, mas melhorou. Pelo menos ele tirou o risco. Aqui entra um bom psiquiatra, um médico de forma geral. Eu muitas das vezes trato, mas é claro que um psiquiatra sabe mais tratar do que eu. O segundo tratamento é a parte mental. Aí a parte mental, bem, você pode ir com um psicólogo, você pode ir com um coach, pode ir um livro de autoajuda, qualquer coisa que ajude a melhorar a sua parte mental. Mas não esqueça do tratamento espiritual. Para você que acredita, que a maioria do povo brasileiro que acredita que nós somos a união de uma alma com o corpo, e quem pensa é a alma, o nosso cérebro não consegue pensar, gente. O cérebro, ele capta
as mensagens da alma, então precisa do seu acompanhamento também espiritual, seja com padre, com pastor, com rabino, com seu pai de santo, com o seu líder espiritual, seja lá quem for. Mas é importante fazer esses 3 tratamentos, aí sim você vai ter sucesso. Eu sei que você ficou entretido esse tempo todinho com toda essa explicação, você esqueceu de dar o like, então por favor, dê o like agora, que se eu não lembrar, você acaba não fazendo isso. Conhece alguém que tem ansiedade, que sente esses sintomas, fica suado quando está durante uma crise de ansiedade, fica pálido e fica com o rosto vermelho? Tudo isso é uma forma natural. Então pega e encaminha esse vídeo. E se você gostou desse vídeo, dessa forma que eu passo para você, e você não está inscrito no canal, então já aproveita, se inscreve, ativa o sininho para continuar recebendo vídeos que nem esse, de fácil entendimento e claro, com uma pitadinha de humor, porque para aturar uma crise de ansiedade, é bom ter um pouco mais de humor, fica mais fácil, não é verdade? Um forte abraço, meus amigos, Deus abençoe todos vocês, nos veremos no próximo vídeo.